um dos mais proeminentes filósofos, surge no século XIX na cena do pensamento ocidental. Ele não só desafiou as convenções de sua época, mas também deixou ao mundo algumas obras filosóficas moldadas por sua própria visão sombria da existência humana. Suas ideias eram consideradas pessimistas. Ao mergulhar nessas ideias, somos instigados a confrontar as complexidades da vida, o sofrimento humano e a busca incessante por uma compreensão do mundo em que vivemos. Quando abrimos os seus escritos, somos imersos num turbilhão de emoções, onde o drama da existência humana se revela diante de nós em toda a sua intensidade. Então venha comigo aprofundar nessas ideias do filósofo considerado o mais pessimista de todos os tempos, Arthur Schopenhauer. Ele nasceu em 22 de fevereiro de 1788 na Polônia. Seu pai era um homem bem-sucedido nos negócios de importação e exportação. Com isso, a família de Schopenhauer, além de próspera, era culturalmente influente. Sua mãe era uma escritora talentosa e respeitada, aliás, muito reconhecida por suas novelas, contos e peças teatrais. Arthur tinha um relacionamento difícil com seu pai, porque ele esperava que seu filho seguisse os seus passos nos negócios. No entanto, desde cedo, Schopenhauer mostrou interesses intelectuais, principalmente pela filosofia e pela arte. Após a morte de seu pai em 1805, Schopenhauer foi morar com a sua mãe em Hamburgo, na Alemanha. Ele recebeu uma educação refinada e lá pôde explorar os seus interesses intelectuais. A sua mãe sempre o apoiava, o que permitiu que seguisse o seu próprio caminho. Ele tinha uma irmã mais velha chamada Adele Schopenhauer, que também era uma escritora talentosa. Sua irmã era uma figura importante na cena literária de sua época, e o seu trabalho incluía romances, contos e também peças teatrais. Desde novo, ele viajava pela Europa com seus pais para se preparar para uma carreira no comércio, mas a forte exposição ao sofrimento e à pobreza do mundo aumentou ainda mais o seu interesse pelo caminho acadêmico. E ao examinar a essência do funcionamento do mundo, ficou intrigado com o motivo pelo qual parecia operar de maneira tão negativa. Por isso, ele ingressou na Universidade de Göttingen em 1809, onde se dedicou mais profundamente à filosofia durante o seu terceiro semestre. De lá se transferiu para a Universidade de Berlim no ano seguinte e estudou sobre um programa abrangente de filosofia, liderados pelos principais professores renomados de sua época. No entanto, logo se desiludiu com a filosofia acadêmica. Achava desnecessariamente obscura e desconectada das preocupações reais da vida, muitas vezes vinculada a agendas teológicas que ele desprezava. Por isso, ele abandonou esse meio acadêmico e se dedicou à filosofia por conta própria. Aos 30 anos, Schopenhauer tinha publicado as 2 obras que definiram a sua carreira, das quais eventualmente influenciaria profundamente o pensamento ocidental. Sua dissertação sobre a quadrúplice raiz do princípio de razão suficiente, publicada em 1813, estabeleceu o alicerce inicial de sua filosofia. Mas o seu sistema filosófico, que abrange a metafísica, a epistemologia, a ética, a estética e o julgamento de valor, foram delineados em sua obra-prima, O Mundo como Vontade e Representação, de 1819. Apesar da profundidade e influência dessas obras na filosofia ocidental, elas passaram praticamente despercebidas por um bom tempo. Por volta dos 40 anos, Schopenhauer começou a dar palestras nas faculdades, a traduzir prosas francesas para o inglês, mas, ao mesmo tempo, continuava a escrever as suas ideias. Mas, mesmo assim, obteve pouco sucesso nesses empreendimentos. As suas palestras eram impopulares, as suas traduções recebiam poucos interesses e o seu trabalho filosófico ainda não era conhecido. Só foi aos 50 anos que Schopenhauer começou a receber algum reconhecimento significativo, depois que um livro de ensaios em aforismo foi publicado em 1851. Aliás, Schopenhauer gostava e se influenciava muito pelas ideias de Kant. Ele considerava o seu próprio trabalho como um complemento ao idealismo transcendental de Kant. Segundo Kant, a nossa capacidade de conhecer está restrita ao que percebemos diretamente, ou seja, à realidade conforme a experimentamos.
Em cima disso, o Schopenhauer concordava que o mundo como conhecemos é uma construção da mente, por meio dos sentidos e dos processos cognitivos. Mas ele expandiu ainda mais essa ideia ao argumentar que não apenas os objetos estão além da experiência consciente, mas que não há uma pluralidade de objetos além dela. Ou seja, ele sugere que a realidade que percebemos é uma representação subjetiva criada pela nossa mente, e não há uma realidade objetiva e independente. Por isso, Schopenhauer afirmou que percebemos o mundo através das lentes de nosso próprio entendimento e desejo. Ele acreditava que nossos impulsos, emoções e desejos moldam a realidade percebida por nós e via uma profunda ligação entre nossa consciência e a realidade experimentada. Por isso, cada pessoa percebe uma realidade única e não há uma realidade objetiva e independente que exista fora da nossa consciência. Mas, para Schopenhauer, há uma essência unificada que transcende a experiência do mundo tal como a percebemos. Essa essência é o cerne de sua filosofia e é conhecida como a vontade cega. Para ele, a vontade é uma força que impulsiona a existência e está além da compreensão racional. A vontade cega é chamada de cega porque não é conduzida por propósitos conscientes ou intenções. Ela busca constantemente expressar e realizar a sua força primal e racional. Essa vontade não está limitada pelo tempo, pelo espaço ou qualquer forma de objetificação. Ela vai além de todas as categorias que normalmente utilizamos para entender o mundo, inclusive nossas ideias de individualidade, causalidade e até mesmo a nossa identidade. Ela se expressa através de várias formas e fenômenos, desde as forças naturais até os impulsos e instintos humanos. Seus trabalhos também incorporam elementos do hinduísmo e budismo. Ambas tradições são parecidas com a sua forma de ver o mundo. Por exemplo, quando ele discute como a realidade está conectada à consciência, na qual recorda algumas ideias essenciais do budismo. Isso fez de Schopenhauer ser um dos primeiros filósofos a integrar o pensamento oriental com o ocidental. Ele argumenta que o sofrimento é o cerne da vida, sustentando que a existência perde o seu propósito se não se concentrar diretamente a esse sofrimento. Achava a dor como algo que faz parte da vida, devido às necessidades inerentes à existência. Segundo ele, a vontade de viver é como uma força maligna que nos domina, nos levando a buscar coisas para nos satisfazer, mas sempre nos decepcionando. Acreditava ainda que a vida humana é essencialmente um equívoco. Até mesmo quando alcançamos os nossos desejos, os nossos sonhos, só atingimos um estado sem dor e não há uma felicidade genuína. Então, ele propôs duas opções de lidar com essa condição: o envolvimento com as artes e a filosofia ou a prática do asceticismo. Enquanto o primeiro oferece uma fuga temporária da realidade, o segundo envolve negar os desejos para superar a vontade de viver. No entanto, ele admitiu que para a maioria das pessoas o asceticismo era extremamente difícil e propôs buscar minimizar a dor como uma alternativa mais realista. Na sua perspectiva, a felicidade não está em buscar prazer, mas sim em se libertar da dor. Ele utilizava as artes e a filosofia como meios acessíveis para atingir esse fim, oferecendo uma compreensão mais profunda da existência e um alívio temporário das aflições da vida. Ele acreditava que a verdadeira arte nos apresentava uma visão pura e sem máscaras, permitindo uma experiência profunda que nos confortava diante da vida. E foi assim que ele se destacou como um dos primeiros pensadores a atribuir significado filosófico às artes, sendo eventualmente reconhecido como filósofo dos artistas. Também discutia bastante sobre a natureza da realidade e o significado da vida nela. Pode parecer contraditório tentar entender e julgar o lado da realidade que vai além da lógica e da razão de forma organizada. Responder questões sobre o que é vontade e como ela se relaciona com o nosso consciente é muito complicado e difícil. Uma coisa interessante é que ele sugere a negação do eu como uma maneira de lidar com a vontade de viver. Porém, essa abordagem pode ser interpretada como contraditória, já que implicaria a vontade virando contra si mesma. Friedrich Nietzsche, em contrapartida, considerava o ciclo de desejo e insatisfação como algo benéfico, capaz de impulsionar o processo de autosseparação e crescimento. Porém, Schopenhauer permaneceu fiel ao seu sistema filosófico ao longo de sua vida, mesmo enfrentando pouca aceitação no seu tempo.
Sua obra ainda é muito importante, pois traz um certo conforto e uma validação para aqueles que enfrentam os desafios da vida. Ele nos lembra que a tristeza e o sofrimento são uma resposta racional a uma realidade que às vezes é hostil. O seu trabalho certamente moldou o rumo do pensamento moderno e inspirou muitos artistas, escritores e pensadores abordando questões fundamentais sobre o valor da vida e a busca por significado. A confrontação inflexível e destemida de Schopenhauer com a natureza da existência revelou novas possibilidades para encontrarmos as nossas respostas dentro de nós. Mesmo que Schopenhauer tenha encontrado seu descanso final em 21 de setembro de 1860 em Frankfurt, na Alemanha, aos 72 anos, ainda assim, a sua alma filosófica continua a inspirar uma nova geração a entender os mistérios da mente humana. Comente aí o que você achou desse vídeo e deixe nos comentários algumas sugestões do que vocês querem ver aqui no canal.